Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento quero eu deixar uma mensagem para o seu coração, para que nós cada vez mais fique atento com as mensagens de autoajuda que nós temos ouvido. Sempre estou acompanhando e analisando, e nós como cristão, irmão, nós como povo de Deus, nós precisamos analisar tudo. E uma coisa que nós temos que saber, que a Bíblia está além de todas as coisas. A Bíblia é completa. A Bíblia é o ponto final do cristão. É sempre a Escritura. A Escritura é completa para nós. Então a gente vê, irmão, que hoje tem surgido muito tipo de mensagem esquisita, estranha. Mensagem de autoajuda. Nós escuta a pessoa dizer que, vamos lá, se você está enfermo é porque você não tem fé. Se você está passando prova porque você não tem fé. E se você não é próspero, ele sempre procura algo. Se você não é próspero, se você não é rico, falta de fé. Meu querido, é estranho. Segundo o IBGE, a pesquisa do IBGE, nós temos para mais 70% da população brasileira cristã. Se essa mensagem fosse correta e quem tem fé prospera, era para o Brasil ser um país bilionário. Era para o Brasil ser um país do primeiro mundo. Porque nós analisamos o Brasil, eu falei 70%, mas eu acredito que mais de 70% é declarado cristão. O Brasil é um país cristão. Se essa coisa fosse verdade, se essa mensagem fosse correta, o Brasil era próspero. Mas a gente vê que na verdade é uma mensagem, quero falar para os irmãos, falsificada. Porque quando chega aqui no Brasil essa tal da teologia da prosperidade, as pessoas têm se aproximado de Cristo não porque querem salvação, não porque querem ser salvo, mas porque quer ser rico. E o apóstolo Paulo, ele diz nas suas cartas que todo aquele que tem desejo de ser rico cai em muitas afrontas e laços do diabo. Em outra passagem, o próprio Jesus disse que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha de que aquele que quer ser rico ser salvo. Meu querido, minha querida, se você está enfermo, não é porque você não tem fé. É porque tem coisa que tem que acontecer. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Você está entendendo? No mundo nós teremos aflição, mas nós precisamos vencer. Nós precisamos lutar. Quero dizer para você, querido irmão, querida irmã que está ouvindo essa mensagem nesse exato momento, que o nosso ponto central não é ser rico materialmente, mas é ser rico para com Deus, espiritualmente. Meu querido, então essa teologia, ou posso dizer essa teoria, não é legítima. Porque nós vejamos aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, muitos empresários ao qual já se decretaram, já afirmaram que não crê em Deus. Então se o rapaz não crê em Deus é porque ele não tem fé. E se ele não tem fé, então essa teologia da prosperidade é mentirosa. E por que são ricos? Tem pessoa que já se declarou que não crê em Deus e é bilionária.
trilionária. E aí, como é que acontece, irmão? Então aquele irmão que todo dia está na igreja orando, jejuando, buscando, não prospera. Meu querido, então o apóstolo Paulo, para não ficar nas minhas palavras, o apóstolo Paulo ele fala aqui no livro de Gálatas, que o livro de Gálatas, na verdade, irmão, quando Paulo escreve esses livros, Paulo estava debatendo as falsas teorias, as heresias que tinham entrado no seio da igreja. Porque agora Jesus, nós vejamos, irmão, que Jesus não é suficiente. Não, Jesus não é suficiente. Precisa de um corredor de sal, precisa do óleo ungido, precisa da terra santa de Israel, a fogueira santa. Aí você vai falar para esses rapazes, para esses camaradas, e diz, não, mas nós precisamos de um ponto de apoio para que através dessas coisas nós mostremos Cristo. Irmão, nós temos que mostrar Cristo direto. Cristo é suficiente. O apóstolo Paulo chega a dizer, quando era menino, corria como menino, fazia coisa de menino. E eu vejo que esses camaradas, ele tem solução para tudo. Tem solução para tudo. Se o cara está doente é porque não tem fé. Se o cara está com isso, eu não sei porquê. Se o cara é por isso. Querido, a escritura é completa. Jesus é completo. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Então tudo isso é o que o apóstolo Paulo está falando aqui no livro de Gálatas, capítulo 1, no versículo 6 em diante. Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele evangelho que fui chamado da graça de Cristo para outro evangelho, ao qual não é outro, mas alguns que vós inquietais e quereis transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou em outra tradução, seja maldito. Meu querido, a palavra de Deus é suficiente. Nós não precisamos, irmão, estar correndo atrás dessas coisas. Meu Deus! E tem hora, irmão, que nós não sabemos. Se você, querido irmão, querida irmã, ficar ouvindo muito essas mensagens, você vai até pensar que você também está possesso. Você vai até pensar que a cruz não foi suficiente. Eles têm criado até o dia do perdão. O dia ao qual Deus perdoa pecado. A cruz não foi suficiente, irmão. Irmão, para. Irmão, para. Pensa. O crente também pensa, irmão. O crente pensa. O crente precisa pensar. A cruz foi suficiente. A cruz foi suficiente. E a salvação, irmão, não é mérito nosso. Não é nosso. Nós não vamos ser salvos, irmão, por aquilo que nós faz. Mas vamos ser salvos por aquilo que Jesus fez por nós. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos, ele chega a dizer assim, irmão, no capítulo de número 2, no versículo número 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Meu querido, o evangelho é salvação. Versículo 9, ele diz assim, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras. É de Cristo. Então, meu amado, precisamos analisar a palavra. E sem falar que a maioria desses rapazes, quero chamar rapaz para não citar nome, desse pessoal que traz a teologia da prosperidade, ele chega até a ministrar versículo
mal interpretado. Por exemplo, a gente escuta muitos, o qual Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino do céu, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí quando a gente vai para a palavra, não é isso que está escrito. Não. Jesus não falou isso. Por que o que acontece, irmão? A maior parte dessas pessoas que vêm para a igreja não vem no propósito de ser salvo. Vem no propósito de ser rico. E o que acontece? Passa dias, mais dias, não acontece. Aí se dizia e sai falando mal de tudo e de todos. Por causa que ensinaram uma coisa o qual não era aquela coisa. Disseram que ele fizesse isso, se fizesse um voto, ia ser rico, se fizesse aquilo, ia fazer aquilo. Querido, então com Deus é assim? Não, irmão. Não. Então vamos examinar o versículo, irmão, para ver como é que está escrito? Porque dita assim, muitas das vezes nós costumamos alguém falar assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. E não é demais coisa? Não! Não é demais coisa. Está escrito assim, ó. Livro de Mateus capítulo 6, que é o versículo que ele mostra muito. Versículo de número 23. Irmão, quando você ouvir alguém pregando, ensinando, você tem uma Bíblia na mão, irmão. Acompanhe a leitura. Para ver se é aquilo mesmo que está escrito. Porque muitas das vezes nós estamos seguindo o costume do homem e depois fica cobrando. Por que não acontece na minha vida? Porque você tem andado segundo o homem. Segundo o rendimento do homem e não de Deus. Porque o que Deus disse, Deus faz. Observe, vou ler novamente. Livro de Mateus capítulo 6, no versículo número 23. Mas buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de quem? De Deus. E todas estas coisas vos sereis acrescentadas. Então todas essas coisas que estão nesse texto, irmão, você examine do capítulo de número 20, do versículo número 25 ao 33. Você vai ver quais as coisas que Jesus está falando. Diz assim no versículo número 25. Por isso vos digo, não andei ansioso quanto à vossa vida, pelo que haverei de comer ou pelo que haverei de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haverei de vestir, não há vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestidura. Olhais para as aves do céu, que nem semeia, nem cefa, nem ajunta no celeiro, mas o vosso Pai vos alimenta. Aleluia. Então é isso que está falando, você vai ver o texto e você vai ver. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. Então é isso, meu irmão. Fica atento e até a próxima mensagem, em nome de Jesus.